Criado para dar à União Soviética um caça-VTOL operacional, ele nasceu para atuar a partir de navios e bases avançadas. Com uma configuração incomum de 3 motores, ele combinava decolagem e pouso vertical com voo convencional, permitindo operações embarcadas mesmo em plataformas limitadas. E embora tivesse várias limitações, ele cumpriu um papel estratégico fundamental. Foi o primeiro avião soviético capaz de operar em um porta-aviões. Este é o Yak-38 Forger. No final dos anos 60, o cenário da aviação militar estava mudando rapidamente. A Guerra Fria entrava em uma fase mais tecnológica, com novas ideias sendo testadas tanto no Ocidente quanto no bloco soviético. Entre essas ideias, uma chamava a atenção de forma especial: a capacidade de operar jatos de combate sem depender de longas pistas de pouso. A possibilidade de decolagem e pouso vertical prometia uma flexibilidade inédita, principalmente para operações navais e em áreas avançadas. O Reino Unido havia saído na frente com o Harrier, colocando em serviço o primeiro jato VTOL operacional do mundo. Para os estrategistas soviéticos, isso acendeu um alerta. A União Soviética não podia se dar ao luxo de ficar atrás em um campo que poderia mudar a forma como o poder aéreo era projetado no mar e em zonas de combate dispersas. Era necessário desenvolver uma alternativa própria, adaptada à doutrina soviética. Mas a experiência soviética com aeronaves de decolagem vertical não começou diretamente com um avião operacional. Ainda nos anos 50, os soviéticos testaram conceitos básicos usando plataformas experimentais. Um desses projetos foi o chamado Turbolet, um aparelho essencialmente experimental, criado para estudar estabilidade, controle e comportamento de motores direcionados para baixo. Ele não tinha capacidade de voo horizontal real, mas cumpriu um papel importante ao fornecer dados fundamentais sobre sustentação vertical e controle em baixa velocidade. Esses testes iniciais levaram ao primeiro passo concreto rumo a um jato VTOL, o Yakovlev Yak-36. Diferente do Turbolet, ele já era uma aeronave capaz de transitar entre o voo vertical e o horizontal. Utilizava 2 motores com bocais direcionáveis e pequenos propulsores auxiliares para controle. Depois de vários anos de testes, o Yak-36 conseguiu realizar a transição completa entre os 2 regimes de voo, algo extremamente complexo para a época. Mesmo assim, ele tinha limitações claras. Seu alcance era reduzido, a carga útil era pequena e o projeto não atendia às exigências de uma aeronave de combate real. Ele cumpriu seu papel como uma plataforma de testes, mas não tinha futuro operacional. Ainda assim, o conhecimento acumulado foi essencial para o próximo passo. Com base nessas lições, a Yakovlev iniciou o desenvolvimento de uma aeronave que pudesse, de fato, entrar em serviço operacional. Esse novo projeto precisava ser embarcado, operar a partir de navios e cumprir missões reais de defesa e ataque. Assim nasceu o programa que daria origem ao Yak-38. Diferente do Harrier britânico, que utilizava um único motor para voo vertical e horizontal, os soviéticos optaram por uma solução diferente. O Yak-38 adotaria uma configuração de 3 motores: um motor principal, responsável pelo voo horizontal, e 2 motores exclusivamente dedicados à sustentação vertical, posicionados atrás do cockpit. Essa escolha buscava simplificar o controle durante a decolagem e o pouso vertical, mesmo que isso trouxesse penalidades em peso e consumo de combustível. No fim de 1967, a Marinha Soviética reconheceu oficialmente o potencial do projeto e autorizou a construção dos protótipos. O objetivo era criar uma aeronave que pudesse operar a partir de uma nova classe de navios que a União Soviética estava começando a projetar. Esses navios não seriam porta-aviões tradicionais no estilo americano.
mas plataformas híbridas, capazes de operar helicópteros e aviões de decolagem curta ou vertical. O primeiro protótipo do Yak-38 ficou pronto no início de 1970. Em 2 de dezembro daquele ano, a aeronave realizou seu voo inaugural, marcando um momento histórico para a aviação soviética. Era o primeiro passo concreto rumo ao primeiro e único avião VTOL operacional da União Soviética. Visualmente, ele lembrava o Harrier, mas, estruturalmente, era uma aeronave bem diferente. Ele era monoposto, com asas baixas e pontas dobráveis para facilitar o armazenamento a bordo de navios. A estrutura utilizava ligas de alumínio para reduzir peso, uma escolha necessária diante das limitações impostas pelo voo vertical, mas que comprometia a robustez estrutural em comparação a caças convencionais. Uma das maiores limitações eram os 2 motores de sustentação, que eram usados apenas durante a decolagem e o pouso vertical. Durante o voo normal, eles permaneciam desligados, se tornando um peso morto. Isso impactava diretamente o alcance e o desempenho geral da aeronave. Ele podia voar a 1.200 km por hora e tinha um raio de combate muito curto, geralmente na faixa de 200 km, podendo ficar perto de 100 em perfis de decolagem e pouso totalmente verticais. Outro ponto importante era a ausência de radar. Ele não foi concebido como um caça. Seu papel estava mais próximo de missões de ataque leve e defesa pontual da frota. O armamento ar-ar se limitava a mísseis de curto alcance guiados por infravermelho, enquanto as missões de ataque ao solo dependiam de bombas e foguetes não guiados, transportados em pontos externos sob as asas. Essas limitações não eram desconhecidas pelos engenheiros soviéticos. Ele não foi pensado como um equivalente direto ao Harrier em todos os aspectos, mas como uma solução intermediária. Ele serviria para dar à Marinha Soviética experiência real com aviões embarcados, algo que o país nunca havia dominado completamente. Paralelamente ao desenvolvimento da aeronave, a União Soviética avançava na construção de seus novos navios. Surgia assim a classe Kiev, frequentemente descrita como cruzadores porta-aviões. Esses navios combinavam armamento pesado de mísseis na proa com um convés de voo na popa. Era uma solução que refletia a doutrina soviética, focada na negação diária e na proteção de grupos navais, e não na projeção de poder global, como a dos Estados Unidos. À medida que os testes avançavam, as primeiras unidades começaram a ser entregues a um regimento naval especializado, criado para operar esse novo tipo de aeronave. Pilotos e equipes de convés precisaram desenvolver procedimentos praticamente do zero, já que a operação de aviões VTOL embarcados trazia desafios completamente diferentes dos enfrentados com helicópteros. Após anos de testes, ajustes e modificações, ele foi oficialmente incorporado em serviço em 1976. A OTAN o designou com o codinome Forger. Com isso, a União Soviética finalmente colocava em operação sua primeira aeronave de combate, com capacidade de decolagem e pouso vertical, abrindo um novo capítulo na história da aviação naval do país. Esse era apenas o começo. A experiência operacional, os problemas práticos e as tentativas de empregá-lo em cenários reais ainda revelariam muito sobre os limites e as ambições do projeto. Com a entrada oficial em serviço em 1976, ele deixou de ser apenas um experimento tecnológico e passou a integrar de fato a aviação naval soviética. Agora, a aeronave precisava provar sua utilidade no ambiente mais exigente possível, o convés de navios em alto mar. Foi nesse contexto que começaram a surgir os limites práticos do projeto. As primeiras operações embarcadas revelaram rapidamente que voar um jato VTOL era muito mais complexo do que os testes em terra sugeriam. O sistema de 3 motores exigia manutenção constante, e qualquer falha em um dos motores de sustentação podia resultar em perda total de controle durante pousos verticais.
Isso tornava cada aproximação um momento crítico, exigindo extrema precisão dos pilotos. Para reduzir o risco, os engenheiros soviéticos instalaram um sistema automático de ejeção. A ideia era simples. Se sensores detectassem uma atitude irrecuperável durante decolagem ou pouso vertical, o piloto seria ejetado automaticamente. No papel, parecia uma excelente ideia, mas na prática, o sistema se mostrou excessivamente sensível. Houve diversos casos de ejeções involuntárias, inclusive em situações em que a aeronave ainda poderia ser recuperada. Isso aumentou a desconfiança dos pilotos em relação ao avião. As primeiras operações embarcadas foram particularmente difíceis. Durante uma das primeiras viagens operacionais do cruzador porta-aviões Kiev, uma série de falhas mecânicas reduziu drasticamente a disponibilidade da frota embarcada. Ao final da missão, apenas uma das aeronaves permanecia plenamente operacional. Isso deixou claro que o Yak-38 exigia um nível de suporte técnico incompatível com operações prolongadas no mar naquele estágio inicial. Ainda assim, a Marinha Soviética decidiu insistir. O objetivo estratégico não era apenas ter um avião funcional, mas desenvolver doutrina, formar pilotos e entender na prática o que significava operar aeronaves de asa fixa embarcada. Com o tempo, procedimentos foram refinados, equipes de manutenção ganharam experiência e a taxa de disponibilidade começou a melhorar, ainda que nunca atingisse níveis considerados ideais. No final dos anos 70, o Yak-38 passou a operar também no Pacífico, a partir do cruzador Minsk. Esses deslocamentos ampliaram o escopo operacional da aeronave e o colocaram em contato mais frequente com forças navais ocidentais. Embora não houvesse confronto direto, esses encontros faziam parte do jogo de demonstração de força típico da Guerra Fria. O momento mais simbólico da carreira do Yak-38 ocorreu em dezembro de 1982. Durante operações no Mar da Arábia, eles decolaram para interceptar aviões americanos que operavam a partir do porta-aviões USS Enterprise. Equipados com mísseis R-60 de curto alcance, os Forgers realizaram uma interceptação real, ainda que sem engajamento. Foi a primeira e única vez que um jato VTOL soviético enfrentou aeronaves americanas em uma situação operacional concreta. Embora o encontro não tenha escalado, ele teve grande valor simbólico. Demonstrava que, apesar de todas as limitações, ainda era capaz de cumprir missões reais de defesa pontual da frota. Ainda assim, ficou evidente que sua capacidade de combate era restrita. Sem radar e com mísseis de curto alcance, o Forger dependia fortemente de orientação externa e tinha poucas opções em um cenário de combate aéreo mais complexo. Buscando ampliar a flexibilidade da aeronave, os soviéticos testaram operações a partir de plataformas não convencionais. Em 1983, o Yak-38 realizou decolagens e pousos em navios civis, normalmente usados para transporte de veículos. A ideia era avaliar a possibilidade de dispersar aeronaves em caso de conflito, dificultando ataques inimigos a bases fixas ou grandes navios. Esses testes mostraram que, tecnicamente, o conceito era viável. No entanto, os problemas logísticos e os riscos associados à manutenção e ao abastecimento em plataformas improvisadas tornavam essa solução pouco prática em larga escala. Sua única experiência real de combate ocorreu fora do ambiente naval. Durante a Guerra do Afeganistão, no início dos anos 80, um pequeno destacamento de aeronaves foi deslocado para bases avançadas. A intenção era avaliar seu desempenho em missões de ataque ao solo em um cenário real. O resultado foi decepcionante. As altas temperaturas do Afeganistão afetavam diretamente o desempenho dos motores, reduzindo ainda mais a já limitada capacidade de carga e alcance. As decolagens verticais geravam um fluxo intenso de ar quente e poeira, danificando rapidamente as superfícies das pistas improvisadas e aumentando o risco de ingestão de detritos pelos motores.
Além disso, ele se mostrou inferior a aeronaves projetadas especificamente para apoio aéreo aproximado, como o Su-25. Seu alcance curto, carga útil limitada e ausência de sistemas avançados de mira restringiam severamente sua eficácia. Após cerca de uma dúzia de missões, a experiência foi encerrada. Aquela seria a única vez que caças VTOL soviéticos seriam empregados em um conflito real. Mesmo diante dessas limitações, o programa continuou por mais alguns anos. No início da década de 80, surgiu a versão Yak-38M. Essa variante incorporava motores mais potentes, estrutura reforçada e pequenas melhorias de desempenho. No total, 231 exemplares foram produzidos, incluindo cerca de 52 unidades da versão modernizada. Mas, àquela altura, já estava claro que ele havia chegado ao limite de sua evolução. Ele havia cumprido seu papel como uma plataforma de aprendizado, mas não atendia mais às exigências de um cenário real em rápida transformação. A própria Yakovlev já trabalhava em um sucessor muito mais ambicioso. Esse sucessor foi o Yak-141, conhecido pela OTAN como Freestyle. Diferente do Yak-38, o novo projeto era supersônico, equipado com um radar e capaz de empregar mísseis de médio alcance. Seu desempenho superava tanto o Fokker quanto o Harrier em vários aspectos. O primeiro voo ocorreu em 1987 e os testes iniciais indicavam um avanço significativo. No entanto, o colapso da União Soviética mudou completamente as prioridades. Com recursos limitados, a recém-formada Marinha Russa abandonou os planos de operar aeronaves VTOL e concentrou seus esforços em caças convencionais embarcados, capazes de operar a partir do porta-aviões Kuznetsov. Sem apoio financeiro e político, o Yak-141 foi cancelado. Com isso, o Yak-38 foi gradualmente retirado de serviço no início dos anos 90. Ele jamais foi exportado e nunca encontrou um papel fora da Marinha Soviética. Seu legado, porém, não pode ser ignorado. Foi uma aeronave cheia de falhas, mas também representou o único momento em que a União Soviética conseguiu colocar em operação um jato de combate com decolagem e pouso vertical. No fim das contas, ele não foi um rival direto do Harrier, nem uma solução definitiva. Ele foi um passo intermediário, marcado por limitações técnicas, decisões de projeto controversas e uma doutrina ainda em formação. Mas foi justamente através desse caminho difícil que a aviação naval soviética acumulou experiência, testou conceitos e entendeu, na prática, os desafios reais de operar aviões embarcados. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.